Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de orçamento aqui do canal, onde eu mostro para vocês diversas configurações que a gente tem aí no mercado. Hoje eu trago a vocês, atendendo a muitos pedidos aí nos comentários, um mini monstro, que seria um PC compacto e com um gabinete bem pequeno, provando aquela máxima de que tamanho não é documento. Eu espero que vocês gostem e segue agora com os componentes utilizados na configuração. O processador escolhido é nada mais nada menos do que um i7 4790K, que é um processador desbloqueado para overclock. Um processador bem top, não precisa nem falar, né? Ele tem litografia de 22 nanômetros, uma tecnologia muito avançada. É um quad-core, mas tem 8 threads, ou seja, ele funciona na prática como se fosse octa-core. Possui um clock de 4 GHz, mas com um turbo para 4.4 GHz. O TDP dele, apesar dele ser um processador bem avançado, é de apenas 88 watts. O seu socket é o LGA 1150, que é padrão nos processadores da Intel de quarta geração, e ele possui 8 MB de cache. É sempre bom lembrar que esse processador, quando você compra, no conteúdo da embalagem já vem com um dissipador, que é o dissipador padrão que a Intel manda. Isso não significa que você vá precisar colocar um water cooler ou um CPU cooler mais avançado nesse processador. Essa dissipação dá conta do recado, mas para quem for fazer um overclock, é mais recomendado colocar uma outra dissipação. Aqui embaixo vocês também conseguem ver mais especificações utilizando um programinha chamado CPU-Z, que é muito bom. Nele você encontra aí todas as características do seu PC em geral. O preço, como sempre, utilizado aqui no canal é do boleto bancário, e esse valor é o preço mais barato que eu achei de todas as lojas virtuais disponíveis no mercado brasileiro. O valor desse processador fica em R$ 1.480, e agora eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês da dissipação escolhida para esse processador. Como o nosso PC, apesar de ser pequeno, ele vai ter um desempenho muito bom e vai ter um suportezinho para overclock, eu resolvi colocar aí um water cooler da Corsair, o H80i, que é uma das melhores dissipações líquidas que a gente tem no mercado, e é ideal para processadores como esse de alto desempenho. Esse water cooler só tem apenas um radiador, como a gente tem pouco espaço para colocar os nossos componentes, eu resolvi colocar esse daqui por causa disso. O gabinete que a gente vai escolher, vocês vão ver, ele suporta até um H100i, mas eu acho que é muito exagero e esse daí vai dar conta tranquilamente do recado. O valor desse modelo sai por R$ 420. A placa-mãe para configuração. Como nosso gabinete é um padrão mini ITX, que obriga a gente a colocar uma placa-mãe menor e mais compacta, temos aí para a escolha desse computador uma Z97i AC da MSI. Uma placa com chipset mais avançado para receber um futuro overclock. O formato dela é mini ITX, vocês vão ver que o tamanho dela é bem reduzido. Socket LGA 1150, então é compatível aí com todos os processadores da quarta geração Intel. Suporta memórias com clock de até 3.000 MHz. E no máximo 16 GB, dois pentezinhos de 8 GB, o que é mais do que suficiente para todos os jogos atuais. Aí embaixo vocês conseguem notar o tamanho dela e comprovar que é uma placa-mãe com tamanho bem reduzido. O PCI Express fica ali no limite do PCB, ela não tem nenhum mini PCI, mas hoje em dia quase ninguém usa esses slots. Além disso, essa placa-mãe já tem um Wi-Fi integrado, então você não vai precisar nem colocar o cabo de rede para usar a sua internet. Na parte das conexões traseiras, nós temos HDMI, DisplayPort e DVI, ou seja, entradas de vídeo bem avançada. Temos 4 USBs 3.0 e mais 2 USBs 2.0, além da entrada PS2 para mouse e teclado. Então temos aí conexões de sobra para nossos periféricos. O valor dela é um pouquinho salgado, que é de R$ 640. Para memória RAM, escolhi não gastar muito assim, até porque o intuito do vídeo é também ter um custo-benefício bacana, porque senão, é claro, eu colocava logo tudo de mais caro que a gente tinha no mercado. Nesse caso aqui temos um kit com 2 pentes de 8 GB, uma memória da marca Corsair, modelo Vengeance Pro, o tipo DDR3 com clock de 1600 MHz. É uma daquelas memórias que vem com dissipador, então para quem se preocupa aí com o superaquecimento de memória RAM, não vamos ter nenhum problema quanto a isso. Então, um produto aí de extrema qualidade. O valor desse kit também é um pouquinho salgado, é de R$ 750.
Para ocupar menos espaço com armazenamento, eu resolvi colocar um SSD. Esse modelo é o da Kingston HyperX Fury, SSD muito bom e tem 480 GB de espaço. Claro, é pouco, mas dá pra gente fazer aí um futuro upgrade e colocar mais um dele, fazendo assim um RAID 0. E quem sentir falta de armazenamento, pode sim usar um HD mecânico convencional. O gabinete suporta esse tipo de HD, mas para essa configuração achei muito interessante a gente colocar já um SSD, já que se trata de uma configuração um pouquinho mais avançada. É um produto mais sofisticado, ele tem características bem melhores que os SSDs da Kingston, daqueles modelos padrão, inclusive eu tenho um, e por isso o preço dele também, claro, sobe pra caramba. Esse modelo eu achei por R$ 1.480. A placa de vídeo para nossa configuração, que eu acho que vai ser uma surpresa aí para muitos, é uma GTX 980 Ti. Sim, galera, o mini monstro vai ter uma GTX 980 Ti, uma das placas single que tem o melhor desempenho do mercado. Esse modelo é o da Zotac, que leva a dissipação padrão da Nvidia, e como características temos um clock de 1000 MHz com turbo para 1076 MHz. São 2816 CUDA cores, 6 GB de memória GDDR5 com interface de 384 bits e memory clock de 7010 MHz. Então aí características muito elevadas e não poderia ser diferente, né, já que é uma placa de vídeo high-end. E o mais especial, galera, tudo isso com um TDP de 250 watts. Uma fonte de 600 watts que seja de boa qualidade, que tenha um padrão melhor, vai suportar de boa todo esse desempenho que a nossa placa de vídeo proporciona. Vocês podem ver aí na imagem que ela utiliza um PCI Express de 6 mais 2 pinos e mais um adicional de 6 pinos. O preço é de apenas R$ 3.450. A fonte da configuração é uma Corsair RM650, uma fonte que tem uma eficiência 80 Plus Gold, ou seja, uma eficiência acima de 87%. Além disso, é uma fonte com cabos full modular, então você não vai precisar colocar todos aqueles cabos para montar o seu computador. Os cabos que você não for utilizar, é só você desplugar e deixar a sua configuração muito mais limpa. Então, galera, é uma fonte muito boa e o valor dela sai por R$ 600. O nosso gabinete é o Corsair Graphite 380T, um gabinete que eu particularmente achei muito bonito. Ele é no formato Mini TX, então é daqueles gabinetes bem pequenos. Eu vou colocar até aqui uma pequena parte de um review que eu achei no YouTube para vocês darem uma olhada no tamanho. E olha aqui embaixo, galera, na mão do Linus tá bem pequenininho, né? Ele consegue aí colocar o braço dele por cima. Esse gabinete é muito pequeno e muito bonito. Se vocês quiserem é só clicar aí embaixo em cima do vídeo para poder ver melhor esse vídeo. A arrumação dele é excelente, apesar dele ser todo compacto, mas é tudo bem estruturado e a Corsair fez aí o melhor para que o fluxo de ar seja ideal. Você tem aí espaço para 2 HDs convencionais, então como eu havia falado anteriormente, né, você pode colocar aí mais armazenamento. Na parte frontal ele leva um fan gigantão, então você não vai sofrer aí se por acaso você morar num estado um pouco mais quente, como é o meu caso. Eu coloquei aí embaixo algumas características que são bem interessantes. Por exemplo, ele suporta uma placa de vídeo com tamanho até 29 cm. Nossa GTX 980 Ti tem por volta de 27,5 cm, então ela vai caber aí direitinho nesse gabinete. Esse gabinete ele sai por R$ 640. Ele realmente não é barato, mas é um produto de extrema qualidade. E para quem mora lá fora, galera, fica bem mais barato, né? E infelizmente aqui no Brasil, a gente sofre com esses preços absurdos. Então, galera, para finalizar o vídeo, temos aí a configuração resumida, onde temos aí a lista de todos os componentes utilizados e eu dou a minha opinião geral sobre a configuração. Nesse caso, eu tenho alguns pontos aí para falar para vocês. A configuração ficou bem top, não temos nenhum componente que dê algum gargalo ou coisa parecida. Uma coisa que eu vejo que é bem errada é a galera colocar i7 com uma placa-mãe muito inferior. Tentem sempre para i7 colocar aí, no mínimo, um chipset H97, para a gente ter um padrão melhor para o nosso processador, que é um componente de alto desempenho. Em placa de vídeo, nós temos uma GTX 980 Ti. Para baixar um pouquinho esse valor final, você pode colocar aí uma GTX 960, que mesmo assim você vai ter um desempenho muito bom. Não o mesmo da GTX 980 Ti, claro, né? Você ainda assim vai conseguir rodar muitos jogos atuais com ótimos gráficos e também com bons frames. E fazendo essa mudança, você também pode investir um pouco menos na fonte. Podemos dizer que essa configuração aí ficou bem high-end e por isso, claro, o valor aqui no país fica bem caro. No caso, temos um total de R$ 9.460. É númerozinho grande, hein?
Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um orçamento. Se você gostou, deixa o seu like para poder ajudar na divulgação. Aqui embaixo na descrição vocês encontram aí todas as minhas redes sociais. Tem a fanpage do canal, apesar de eu não estar tão participativo assim nela. Tô bem mais ativo no Twitter, então se você tiver alguma pergunta, @pauloluigi, é só seguir. Se você achou esse vídeo útil, compartilha aí para os seus amigos estarem vendo e ajudar mais ainda o canal a crescer. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, tamo junto, galera, toca aqui e fui!